Agora, alguns questionamentos que eu vejo muito da galera, Gui, é o seguinte. Primeiro, foi um exemplo crasso esse ano que foi o engajamento com Luva de Pedreiro. Eu não tenho dúvida que o TikTok do Vasco explodiu muito em função da presença dele, dos conteúdos gravados direto. Mas anteriormente ao Luva de Pedreiro, o Vasco hoje talvez, estou falando, chutando aqui sem fazer uma análise a fundo. Se o Vasco não é o maior clube hoje brasileiro com grandes influenciadores, é um dos mais. A gente tem Casimiro Miguel, a gente tem Luva de Pedreiro, o Whindersson Nunes, tudo referências nos seus segmentos. Eu acho que o Casimiro hoje até mudou de nicho, que ele era um cara do futebol, hoje é mais entretenimento, que dá pra você já colocar o Whindersson Nunes também, apesar do Whindersson ser comediante, o Casimiro não chega a ser um comediante Sim. nato, mas acaba tudo mais ou menos se conversando. O Vasco tem esses fenômenos aí, principais players e tudo vascaíno. E uma reclamação que eu vi é muito, pô, por que o Vasco não interage mais com o Whindersson? Por que o Vasco não faz mais uma collab com o Whindersson? O Whindersson, uma vez ou outra, fazia um negocinho ou outro. Teve uma participação dele no Globo Esporte lá, que ele entrou, fez uma graça e saiu e tal. Esse ano eu já vi já essa ativação com Luva de Pedreiro. Teve um menino que é muito forte no infantil, me fugiu o nome dele, que ele também teve lá na Vasco TV, teve uma interação mais com o público infantil. Mas uma coisa que a gente percebia é que até os ídolos agora meio que voltaram. Houve um apaziguamento, né? Alguns ídolos do Vasco da gestão do Campelo para trás meio que não pisavam mais no clube. Mas assim, por que o Vasco, de certa forma, fica um pouco distante de algumas figuras? São essas figuras que não querem, o Vasco não procura. Como é que é o processo de tentar juntar um pouco essas grandes personalidades vascaínas para ajudar um pouco o Vasco nesse sentido também? Cara, aí passa por uma série de fatores. Posso falar pra você o seguinte, por exemplo, no caso do Luva, foi acho que, se eu não me engano, foi o primeiro influenciador que o Vasco consegue trabalhar com ele no hype. Pô, você falou sobre o Whindersson, beleza, mas a gente não teve uma gama de conteúdo com o Whindersson sendo o protagonista do conteúdo sendo desenvolvido. Não, ele foi a São Januário, a galera registrou a ida dele a São Januário, como a gente tem feito com vários, pô. O próprio Casimiro tá sempre lá, tivemos agora, a galera até brinca, mas eu achei fantástico a ida do Gaulês lá, em São Januário, porque é um, porra... Referência no Irmão, esporte. pensa o seguinte, a gente teve em São Januário, óbvio, foi chato que teve aquela derrota pro Sampaio Corrêa, mas a gente estava, simplesmente, São Januário estava os dois maiores streamers do Brasil. Assim, tipo, pô, o Vasco não explora isso? Claro que explora, cara. Mas vai explorar como? Depois, a galera até brincou comigo. Pô, me mandaram na DM, na direct lá do Twitter. Tu deve ter ficado frustrado pra caramba de não ter a possibilidade de publicar aquele conteúdo no mesmo dia, né? Porque se o Vasco empata ou vence, era batata da gente publicar os conteúdos que a gente tinha feito com o Casimiro. E assim, cara, a parada do Luva é de fato. Isso daí eu não preciso, porra, falar muito. Todo mundo viu. A diferença foi, conseguimos pela primeira vez fazer conteúdo com o influenciador no hype dele. Então assim, como fizemos? Cara, foi uma vontade nossa. A gente já estava mapeando o Luva há algum tempo. A galera... o que às vezes acontece a gente não vai ficar falando na internet que a gente tá olhando o influenciador XYZ. A gente não vai falar isso. A gente sabe que tá acontecendo. Eu tenho um mapeamento muito bom relacionado a Vasco e algumas plataformas que a gente usa para análise de conteúdo, resultados e tudo mais. A gente já sabia que o moleque tava estourado. E aí todo mundo pergunta, pô, cara, por que vocês não fizeram lá o Luva de... Vocês tiveram com Luva de Pedreiro, não colocaram o conteúdo do Luva pra caramba em todas as redes, não vi quase conteúdo do Luva no Instagram, não vi quase conteúdo do Luva no Twitter, no Facebook. Por quê? Tem uma estratégia por trás. Irmão, se eu pulverizo tudo, eu não teria o resultado que eu tive no TikTok. E aí quando eu olho pro TikTok... Que é a maior rede dele. Que é a maior rede dele, a curva dele de crescimento estava mais acelerada no TikTok, porque... Tudo tem um porquê, Dieguinho. Óbvio, tem algumas coisas que não adianta eu falar assim, porra, sou foda, acertei no cu da mosca. Não, a parada a gente muitas das vezes pensa, a gente precisa pensar no tiro que a gente vai dar. Porque não adianta, irmão, tipo, eu pegar e pulverizar tudo em todas as redes. Sabe por quê?
não ia render. Quem era o Luva naquele momento no Instagram? Poucas pessoas conheciam, era de nicho. Então, assim, nem os próprios torcedores conheciam tanto, entendeu? Óbvio, se você olhar lá no perfil do Vasco, os Reels, você provavelmente vai ver que um dos Reels que tem mais visualização, que é um número público, é um gol do Luva. Mas aí foi diferente. Foi um gol que eu peguei e deixei exclusivo, que ele bate o pênalti lá com o Raul, exclusivo pro Instagram. Então, assim, a nossa inteligência na distribuição de conteúdo que fez a diferença. Eu sabia que a curva de crescimento do Luva era mais rápida no TikTok, era menor no Instagram, no Facebook, então nem se fala, que era muito baixa. A galera conhecia, mas ele não, a plataforma dele, a página dele, não tinha quase, não bombava quanto nas outras. No Twitter, muito menos. Mas no Twitter, ainda assim, a gente fez umas graças. Mas, assim, fez as graças no sentido de que, ó, galera, Luva tá com a gente vai fazer algumas coisas aí, se liga. Entendeu? Então, nas redes, vai estar pelas redes do Vasco. Qual vai ser, a gente não ia falar, óbvio. Mas, assim, depois que, quando você pega, tem lá, se eu não tô enganado, a gente colocou 22 conteúdinhos relacionados do Luva no TikTok. A gente colocou no Instagram, acho que por volta de 15, mas não inéditos, só uns 2 ou 3 inéditos. Pô, no Twitter, praticamente quase nada, uma foto e o momento que ele tá lá com a família dele em São Januário, porque não foi a gente, mas os próprios assessores dele na época, tipo, foram gravando, tirando, jogando ali, então aí é o que às vezes acontece, né? Do tipo, quando o jogo não tá combinado, alguém te fura. Então a gente tem que às vezes correr atrás pra igualar as coisas, mas no TikTok não. No TikTok foi... E aí foi o melhor dos mundos, que eu brinco com todo mundo. Falo, cara, eu tive a oportunidade de ter 2 pessoas criando conteúdo. A gente puxou uma pessoa lá do departamento de marketing para ajudar, que também sabia criar conteúdo. E, cara, as 2 pessoas foram criando os conteúdos, me mandaram. Eu tava lá em São Januário, aí é o que eu brinco. Não fiz questão de tirar uma foto com o cara. Isso é muito mais questão do meu perfil. Troquei uma ideia com ele, mas não quis tirar uma foto. Por quê? Estava sentado na social com o meu celular, olhando todos os conteúdos que estavam chegando, estava ouvindo o áudio, vendo o que estava bom, o que estava ruim, e fui dando saída no perfil do TikTok. Cara, tipo, é o que a galera brinca. Foi mágico, viral? Foi. Tipo, mas é o que eu te falo, cara, teve uma preparação estrondosa? Não. Não foi um conteúdo mega produzido. Foi muito mais aquela que é o que eu considero, digamos assim, a parada mais certinha das redes sociais cara, quando você produz demais, às vezes fica artificial. Então, assim, a gente conseguiu fazer um conteúdo leve, celular mesmo. Que pega a autenticidade. É isso. Então, assim, ali no TikTok foi exatamente isso. E a gente, porra, cresceu. A gente já tinha iniciado o trabalho. Uma das coisas que a gente modificou em 2022, a gente trouxe uma pessoa, que é o Caio Almeida, que eu já citei algumas vezes. Ele era o social media do Bangu, era um moleque multitask que sabia fazer diversas coisas relacionadas ao digital. Então eu falei, cara, o TikTok é diferente das outras redes sociais. O TikTok em si, ele não é uma plataforma de rede social. Ele é uma plataforma de entretenimento. Tanto é que se você... E a entrega dele é absurda. E se você parar pra pensar, é o seguinte, se você entrar hoje, criar sua conta no TikTok, óbvio, você, se não quiser seguir ninguém, você vai consumir conteúdo, você vai ter conteúdo para consumir lá, porque a partir do primeiro conteúdo que te apresentar, você parar e assistir, ele vai começar a te entregar mais daquele tipo de conteúdo, porque essa é a característica do algoritmo do TikTok. E você, obviamente, se você for pesquisando, por assunto, clube, cara, depois você vai ver, tipo, tudo que aquele clube que você pesquisou anteriormente vai aparecer para você, sabe? Então, assim, você não precisa seguir teus amigos para você viver naquela rede. Você pode pegar agora, olhar o que tá rolando no TikTok, que vai te entregar. É diferente, é uma plataforma de entretenimento. E é isso que eu acho barato do TikTok. Poucos clubes se ligaram nisso ainda. Óbvio, se você vai me perguntar, pô, Dieguinho, então por que a gente não tem uma frequência maneira de vídeos lá do Vasco no TikTok? Esbarra na falta de pessoal, pô. É a mesma coisa. Então, assim, Luva, porra, foi fantástico, fantástico. Todo mundo que eu conheço da rapaziada dos clubes fala, cara, vocês mandaram muito bem. E acho que o mérito foi entender onde era o melhor local pra gente divulgar o conteúdo,
produzir de uma forma leve, autêntica, nada de tipo, pô, peraí, vou editar, vou botar marca, logo, não sei o quê. Às vezes é legal você fazer isso? Sim, para proteger, para mostrar a procedência daquele conteúdo. Mas naquele caso ali específico, cara, era muito, muito, muito específico. Tipo, o cara tava em São Januário, realizando o sonho dele, da família dele. Então, pô, pra mim foi fantástico essa parada do Luva.